a Deus por esta rica oportunidade que me concede de poder retornar a esta casa por mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela vida da pastora Nalva, seu esposo, pastor Silerindo, que Deus possa abençoar a vida deste casal e todos vocês que vieram nesta noite para ouvir Deus falar. Os irmãos encontraram 2 Coríntios capítulo 3. Vamos fazer a leitura no verso 13, em nome de Jesus. Antes, está comigo o meu segundo pastor, aonde eu congrego, o pastor Roberval. É o segundo, nosso ministério, o presbítero João, o evangelista José, que não congrega conosco, mas sempre coopera com a obra do Senhor. E a minha esposa, minha filha, a missionária Jamile, estão nesta noite, Caio, estão todos aqui, para juntos podermos adorar o Senhor. Vamos ler o verso 13, diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Verso 18: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Podeis fechar a tua Bíblia, você que está de pé, podeis assentar. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós lemos nesta noite é um texto bastante poderoso para com as nossas vidas. Está relatado no livro de a carta, epístola de 2 Coríntios, capítulo 3, a seguinte 13 e 18. Nos diz acerca de um homem e nos fala acerca de um ato que este homem fez após receber o benefício do nosso Senhor. Fala-nos também acerca de um véu que tampava o brilho da glória que resplandecia no rosto deste homem que era Moisés. Paulo, quando está escrevendo este capítulo 3, ele vai relatar acerca da velha aliança e acerca da nova aliança, os malefícios da velha aliança e os benefícios da nova aliança, aquilo que a velha aliança podia fazer com o homem e aquilo que a nova aliança pode fazer com o ser humano. Quando Paulo está narrando, quando Paulo está escrevendo, Paulo vai dizer acerca da lei, que a lei, por intermédio dela, a morte reinou muito tempo. Mas ele também em seguida vai nos dizer que esta lei, que esta durabilidade da morte foi interrompida na cruz do Calvário, porque por intermédio de Jesus a lei foi abolida. Então aquilo que atrapalhava o povo de sentir, de ver a glória de Deus, não atrapalha mais. A Bíblia nos diz acerca de um véu que fazia separação entre aquilo que estava na face de Moisés com o povo que estava ali a observar. Meus amados e queridos irmãos, isto é interessante, porque este homem por nome Moisés
é um homem que se destacou no Velho Testamento. É um homem que fez proezas no meio do povo de Deus, direcionado por Deus. Ele operou sinais e prodígios no meio do povo. A Bíblia nos diz que desde o nascimento deste homem, por nome Moisés, que Deus já seguia os seus passos, mesmo antes dele nascer, mesmo antes dele ser formado. Deus já tinha um projeto para com a sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que na época em que este homem nasceu numa época muito crítica, nasceu numa época onde os reis do Egito haviam declarado que todo homem que nascesse dirigido ao povo de Deus tinha que morrer. Somente as mulheres sobreviveriam, mas os homens tinham que morrer. Mas a Bíblia nos diz que Moisés sobreviveu a este decreto. E além dele sobreviver, ele também vai ser criado dentro do palácio, porque a filha do próprio faraó, do próprio rei do Egito agora, pega Moisés para criar. A mãe que um dia pensou nunca mais ver o seu filho, também vai ter o prazer de trabalhar dentro do palácio e ainda ver o crescimento do seu filho. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que Moisés cresceu no seu conforto, que Moisés cresceu de forma que aquilo que o olhar humano não poderia entender. Porque Moisés era para nascer e ser criado dentro do barro. Moisés era para ser criado como escravo aonde o seu povo estava sendo escravizado. Mas Deus mudou a história de Moisés, não porque Moisés era melhor do que ninguém, mas porque Deus tinha um projeto na vida dele. Então eu creio e acredito que quando Deus tem um projeto na vida de um homem, na vida de uma mulher, Deus mexe com a terra, Deus mexe com a estrutura do inferno, mas a promessa que ele dirigir a esta pessoa, esta promessa se cumpre. Assim foi na vida de Moisés, mesmo ainda ele sem entender, mesmo ainda ele sem saber, um dia Moisés está passeando e a Bíblia nos diz que ele vê um egípcio espancando um trabalhador. O sangue de Moisés ferveu. Por quê? Porque aquele trabalhador que estava apanhando também corria o sangue nas suas veias. E a Bíblia nos diz que ele defende este homem, e ao defender este homem, agora ele mata este egípcio e sai fugido, largando o seu conforto, largando tudo aquilo que ele tinha, largando o seu aconchego, e foge, fugindo para onde? Para Midian. Chegando em Midian, ele vai ter a sorte, ele vai ter o prazer de conhecer a mulher que seria a sua esposa. E por ali então Moisés se arranja, por ali então Moisés fica, casou, constituiu família, agora se torna pastor de ovelha e ainda cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que Moisés está pastoreando e um belo dia ele sai para passear, para levar as ovelhas para a pastagem, e ele atravessa o deserto de Midian e vai parar até no Monte Horebe. No Monte Horebe, a Bíblia nos diz que ele vai ter um encontro com Deus. Ele não sabia, mas naquele dia a sua história nunca mais seria a mesma. Naquele dia a sua trajetória seria marcada de uma maneira muito extraordinária. A Bíblia nos diz que uma sarça começou a pegar fogo, mas o mistério não é pegar fogo, porque aquilo era normal naqueles dias, mas a Bíblia nos diz que a sarça não se consumia. Então Moisés percebeu que naquela sarça havia algo diferente. Moisés percebeu
algumas experiências com Deus. Moisés vai pegar algumas experiências com o Senhor. Que experiência é esta? Ele vai se aproximar da arca e ele vai descobrir algumas coisas de quando o crente ou o ser humano se aproxima de Deus. Meus amados e queridos irmãos, bem na verdade é que toda experiência que nós adquirimos no dia a dia com Deus faz com que nós nos aproximamos mais do Senhor, faz com que nós estejamos mais perto de Deus. Mas Moisés não sabia disso ainda, mas ele vai aprender algumas coisas. Quando ele percebe a sarça pegando fogo, ele não deu ligança, e quando ele olhou novamente, ele percebeu que a sarça ainda estava acesa. Então ele decide, então toma uma atitude, então ele toma uma decisão: virarei para lá e verei esta grande visão. A primeira coisa que Moisés vai aprendendo é que quando nós estamos perto de Deus, nós começamos a ver as coisas diferentes. Nós olhávamos uma coisa de uma maneira extraordinária, mas quando estamos perto de Deus, nós percebemos que a nossa visão era limitada. Quando nós encostamos para perto de Deus, nós percebemos que a nossa visão era limitada de uma forma muito precária. A Bíblia nos diz que Moisés vai olhar agora para a sarça. Para ele era normal, mas naquele dia, quando ele se aproximou, ele percebeu que nas coisas normais Deus faz elas virar espirituais. Nas coisas normais Deus faz elas se transformar numas coisas extraordinárias. Então eu começo aqui a entender que quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos no lamaçal, quando nós olhávamos para uma pessoa, quando nós olhávamos para um ser humano, a nossa visão era uma visão medíocre, a nossa visão era uma visão de desprezo, a nossa visão era uma visão para baixo. Nós não queríamos ver, nós não enxergávamos nada na vida do nosso irmão, nós não dávamos nada por ele. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a ver as coisas diferentes, começamos a olhar para o nosso irmão e ver que ele tem Deus na vida, começamos a olhar para a igreja e paramos de dizer que o pastor está roubando, começamos a olhar para os pastores e vamos ver que os pastores foram homens de Deus que foi levantado na terra. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: quando você se aproxima de mim, você passa a ver as coisas diferentes, e Deus está abrindo visão de crente aqui nesta noite. Deus está abrindo visão de crente aqui nesta noite, e você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Quando Moisés se aproxima, Deus disse a ele assim, Deus de brado disse: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. A segunda coisa que ele vai aprender, que quando ele está perto de Deus, é que Deus nos chama pelo nome. Deus não nos chama pelo apelido. O mundo nos chama pelo apelido, mas Deus sempre nos chama pelo nome. Eu quero dizer para você aqui nesta noite: Deus te chama pelo nome. O mundo tenta apagar o teu nome, o mundo tenta arriscar o teu nome, o mundo tenta acabar com aquele nome que foi registrado, com aquele nome que foi selado. Mas Deus nesta noite está dizendo: enquanto o homem tenta apagar o teu nome aqui na terra, enquanto o mundo tenta apagar a tua história aqui na terra, o teu nome está sendo escrito no livro da vida. Aqui nesta terra o teu nome pode ser esquecido, aqui nesta terra o teu nome pode ser apagado, mas é melhor teu nome apagado aqui e teu nome escrito lá, do que teu nome aqui e não teu nome lá. A Bíblia nos diz que Moisés então, olhando e vendo aquela voz, ouvindo a voz que saía daquela sarça, a Bíblia nos diz que Deus disse a ele assim: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Aí Deus disse assim: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar
terceira coisa, que quando nós estamos perto de Deus, ou para estar perto de Deus, não é de qualquer maneira. Nós temos que renunciar a alguma coisa, nós temos que deixar para trás alguma coisa. Crente que vem para o Evangelho e não quer deixar nada para trás e não quer servir a Cristo. Crente que vem para a igreja dizendo que é crente, dizendo que é cristão, mas não renuncia nada, este não é crente, porque o Evangelho é renúncia. Foi Jesus que disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Deus sempre vai pedir alguma coisa para nós, Deus sempre vai pedir alguma coisa, e nesta noite Deus está dizendo para a crente aqui: é noite, é madrugada de renunciar, é madrugada de renúncia. Tem crente que não renuncia, tem crente que não renuncia nada, quer viver do jeito que viveu no mundo, quer passar a vida na igreja do jeito que estava no mundo. Mas eu tenho um recado de Deus para você: aqui não é o mundo, aqui é o santuário de Deus. Vai ser então, a Bíblia nos diz que Deus continua. Deus disse a ele: olha, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Quando Deus estava dizendo isto, Deus estava dizendo para ele: olha, aprenda comigo, Moisés, o homem é passageiro, mas eu permaneço para sempre. O homem passa, mas Deus permanece. O homem é passageiro, mas Deus permanece. O prefeito é passageiro, mas Deus permanece. Os vereadores é passageiro, mas Deus permanece. O presidente é passageiro, mas Deus permanece. O que eu quero dizer para você nesta noite, que o teu Deus ainda está sentado sobre o alto e sobre o trono. E como eu estava dizendo, Moisés vai pegando e vai adquirindo experiência com Deus. Moisés vai adquirindo, e a Bíblia nos diz que ele vai sair dali diferente. Ele vai sair ali diferente, porque Deus disse: olha, você vai para o Egito e vai libertar o meu povo como um forte, e depois que você libertar, você vai retornar para este monte e vai me adorar neste monte. Observe a palavra que está saindo da boca de Deus. Deus já estava dizendo a história, Deus já estava dizendo o que ia acontecer, Deus já estava dizendo o que Moisés iria fazer, e Deus já estava dizendo o que Moisés deveria fazer. Ou seja, Deus já havia decretado a vitória mesmo antes de Moisés ir para o Egito. Deus deu uma certeza: você vai e vai voltar para este mesmo lugar. Nesta noite Deus está dizendo: a vitória já foi decretada. Você chegou aqui, mas vai voltar para a sua casa com a vitória na mão, porque Deus não é filho do homem para que minta, Ele é filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, está falando e acabou. Moisés saiu, foi para o Egito. A Bíblia nos diz que no Egito faz as prodígios, aquilo que Deus havia ordenado para ele. Então ele consegue tirar o povo do Egito, e ele só vai adquirindo experiência, ele só vai adquirindo informações sobre Deus, ele vai conhecendo mais Deus de perto. E a Bíblia nos diz que no deserto ele viu Deus acompanhando o povo de dia e de noite. Ele viu Deus providenciando alimento para o povo. Ele viu Deus fazendo brotar água da rocha. Ele viu que Deus era um Deus de provisão. Ele percebeu que Deus era um Deus que falava e velava para cumprir a sua palavra. Ele percebeu que Deus não mentia. Ele percebeu que Deus era um Deus verdadeiro. E então estas experiências vai fazer com que Moisés agora queira se aproximar mais de Deus. Crente que não tem experiência é um crente normal. Crente que não tem experiência com Deus é um crente normal. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2,
espiritualmente, mas aquele que é do Espírito discerne tudo e de ninguém não é discernido. Crente que não tem experiência com Deus é um crente normal. Crente que não tem experiência com Deus ainda não viu o sobrenatural de Deus. Crente que não tem experiência com Deus ainda não conhece Deus de perto. E Deus já está dizendo: meu filho, minha filha, hoje é madrugada de experiência. Eu quero ter experiência contigo, porque cada vez que você tem experiência comigo, eu me aproximo mais de você. Deus está aproximando aqui na vida de crente. Hoje tem aproximação de Deus. Hoje Deus vai mudar a tua carreira. Hoje Deus vai mudar o teu ministério. Hoje Deus vai escrever uma nova história. E Moisés, então, adquirindo isto, Moisés voltou para o monte, aonde Deus havia dito. Moisés vai subir para o monte, e lá no monte, Moisés vai fazer um pedido para Deus. E o pedido que ele fez está relacionado ao texto que nós lemos. Ele vai dizer: Deus, peço-te, rogo-te que me mostre a tua glória. Na sarça, quando Deus se revelou para ele, ele prostrou-se, pegou a sua túnica e tampou os teus olhos, porque ainda ele não estava preparado para ver Deus de perto. Mas ao decorrer, ele foi pegando experiência com Deus. E quando ele chegou no monte Horebe, ou Monte Sinai, que é a mesma coisa, ele fala: Deus, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés fica no monte com Deus 40 dias, em comunhão com Deus. E quando ele desce, vai acontecer algumas coisas. Vai acontecer algumas coisas que o povo não acreditava que iria acontecer. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que Moisés subiu a primeira vez para o monte. Deus deu as leis para ele. Escreveram duas tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Mas Deus disse a Moisés: Moisés, desce, porque o povo, enquanto você estava fora, o povo fez ídolos, fez Deus e estava adorando. Moisés chegou e viu o povo fazendo festa. Quando ele chega, ele joga as pedras no chão, irado, e as pedras quebradas. Moisés vai falar com Deus, e Deus disse a Moisés: olha, Moisés, você vai pegar o povo que tirou do Egito e vai conduzir até a terra que eu prometi. Porém, a minha presença não vai com vocês, porque este povo é obstinado de coração. E se eu for no meio de vós, eu vou fumegar todo mundo. A Bíblia nos diz que Moisés vai matar os idólatras, vai tirar aquilo de ruim do meio do povo, e vai subir para o monte para falar com Deus. Vai orar a Deus, vai pedir a Deus por misericórdia. E Deus já estava dizendo: não, vou enviar um anjo. Mas Moisés sabia que o anjo não teria a misericórdia que Deus teria. Se o anjo fosse no meio do povo, o anjo matava todo mundo. E a Bíblia nos diz que Moisés vai interceder, vai orar pelo povo. E ele agora vai convencer Deus. Glória a Deus. Ele vai dizer: Deus, o que vai falar essas outras nações, povo vizinho aí, que o Senhor nos tirou da terra do Egito e não teve capacidade de nos colocar na terra prometida. Aí Deus olha e fala: Moisés, eu
vou contigo. A minha presença vai com você para te fazer descansar. Assunta. Aí a Bíblia nos diz que Moisés pede Deus primeiro que a presença, e depois ele vai fazer o pedido para que Deus mostre ele a sua glória. Por quê? Porque presença é sentida e glória é experimentada. Aí a Bíblia nos diz que ele vai passar esse período de 40 dias e 40 noites com Deus no monte. E quando ele desce, o povo vai ficar surpreso. Por quê? Quando Moisés quebrou as pedras, Deus disse a ele: ó Moisés, se quer ver minha glória, eu vou dar uma colher de chá. Você só vai me ver pelas costas. E ainda fica escondido, porque senão morre. Mas Deus disse a Moisés: olha, você vai lavrar as duas pedras que você quebrou e vai trazer novamente, e eu vou tornar a escrever. Agora imagine Moisés no meio do arraial, no meio do povo, lavrando aquelas pedras. Quem sabe o povo passava e dizia assim: que líder mais ignorante. Isso foi por uma ignorância. Se tivesse conversado conosco, talvez isso não teria acontecido. Não tinha necessidade de estar aí lavrando estas pedras. Mas só que eles não sabiam o pedido que Moisés fez para Deus. E a Bíblia nos diz que quando Moisés acabou de lavar as pedras, e a Bíblia diz que Moisés subiu para o monte, e subindo para o monte de madrugada, aonde ninguém viu, aonde ninguém percebeu, ele subiu para o monte, e a Bíblia nos diz que lá Deus revelou a sua glória para Moisés. No período que Moisés vai descer do monte, vai ficar mais 40 dias, e quem sabe o povo estava lá embaixo dizendo: olha, o líder tornou sumir novamente. O líder nos deu um cano de novo. Mas que líder mais desorganizado. Aí Deus disse assim: Moisés, tá bom, está na hora de descer. E a Bíblia nos diz que quando Moisés desce, eu não sei se tinha pastores pastoreando e viu Moisés descendo e correram para o arraial e foi avisar que Moisés estava chegando. Mas eu só sei que todo o povo estava reunido esperando Moisés descer. Que povo que estava reunido? É o povo que murmurava, é o povo que falava mal de Moisés, é o povo que não gostava de Moisés, é o povo que apunhalava Moisés pelas costas. Todos estavam reunidos esperando Moisés chegar. E quando Moisés chegou, a Bíblia nos diz que Moisés andava para frente e o povo recuava para trás. Moisés andava para frente e os murmuradores recuavam para trás. Sabe por quê? Porque quando Deus nos revela a tua glória, os murmuradores nunca vão para frente. Nós vamos seguir, mas o linguarudo volta, o fofoqueiro volta, os caluniadores voltam. Nesta noite o teu inimigo está batendo em retirada, porque tem glória de Deus na tua vida. Tem glória, tem glória, tem glória de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E a Bíblia nos diz que Moisés descendo, agora o seu rosto resplandecia o brilho da glória de Deus. A Bíblia nos diz que Moisés não sabia que o teu rosto estava brilhando. Eu aprendo que a glória de Deus na nossa vida
glória não é para nós gloriarmos a nós mesmos, é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Moisés não sabia, mas todo aquele que estava olhando para ele pode contemplar a glória de Deus na vida dele, e não vai ser diferente na tua. Quem olhar para o teu rosto vai ver o brilho da glória de Deus, porque Deus nesta noite está mostrando a tua glória para a igreja aqui neste lugar. Aí a Bíblia nos diz que agora aqueles que falavam mal, aqueles que murmuravam, aqueles que caluniavam, aqueles que não gostavam de Moisés, vai ter que ver o que Deus fez na vida de Moisés. Você veio para esta vigília, tem gente que ficou dizendo, era um rebanho de louco. Você saiu da sua casa e quem sabe você ouviu esta palavra. Depois que foi para a igreja ficou louco. Depois que foi para a igreja ficou louca. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Aqueles que ficaram lá, vai ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aqueles que ficaram lá batendo com a língua, vai ter que ver o brilho de Deus na tua vida. Oh, crente, hoje tem glória de Deus aqui neste santuário. Hoje tem glória de Deus aqui nesta igreja. E se você acredita, levanta a tua mão para receber a glória de Deus. Segunda coisa, todos viram e todos agora vão ter que ouvir Moisés falar. Já percebeu que tem pessoas que se sentem grandes demais e não tem coragem de ouvir um irmão que está cantando, um irmão que está pregando? Fala, Jesus. Tem pessoas que se acham grandes demais, que não tem a compreensão, não quer ver o crescimento do seu próximo, não quer ver Deus usando o irmão que está começando agora. Acha que Deus tem que usar ele porque ele já tem mais tempo no Evangelho. Mas o Evangelho não é por tempo, o Evangelho é por sinceridade. Evangelho não é por ano, Evangelho é o que você apresenta para Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, se não querer te ouvir, vai ter que te ouvir do mesmo jeito. Se você canta desafinado e ele não quer te ouvir, vai ter que ouvir do mesmo jeito, porque Deus faz é desse jeito. Deus pega o que não é para confundir o que é. Ah, é fulano de tal, não vou hoje para a igreja não. Passa a saber logo, faz o interrogatório antes do culto. Antes que o culto comece, já sai na casa dos irmãos. Quem vai pregar hoje? Quem vai louvar hoje? Quem vai abrir o culto hoje? Aí se for alguém de fora, eu vou porque tem um mistério a ser revelado na minha vida. Mas se o irmão de dentro da igreja fala, eu não vou lá não, que eu já conheço. Aquilo ali fala tudo embolado. Aqui fala repetindo a mesma palavra. Aquilo ali não sabe louvar. Aquilo ali tem uma voz de taquara rachada. Aquilo ali não sabe pregar. Mas Deus está dizendo, olha, é melhor você aprender a ouvir o teu irmão, porque Deus vai levantar ele aqui sobre esta terra. E queira você ou não, Deus vai levantar. Deus vai levantar. Deus vai levantar. Deus lindo, fiel, aleluia. Moisés fez um pedido para Deus mostrar a sua glória. Quando o povo tentou se aproximar, mas não podia por causa do brilho, aí Moisés faz o quê? Coloca um véu no seu rosto, por causa do povo. Porque ficou com pena do povo. Nem todo mundo está preparado para ver a glória de Deus. Moisés se preparou, estava apto, mas só que ele ficou com pena do povo e colocou o véu sobre o seu rosto.
É noite de tirar o véu, para que o brilho da glória de Deus apareça na tua vida. É noite de tirar o véu, para que o brilho da glória de Deus apareça na tua vida. É noite de tirar o véu, para que o brilho da glória de Deus apareça na tua vida. É noite de tirar o véu, para que o brilho da glória de Deus apareça na tua vida. Apareça, 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 apareça. É noite de tirar o véu. Tem crente que está tampando a tua identidade. Você tem que ser a mesma pessoa. O que você ser aqui, seja lá fora. O que você pregar aqui, viva lá fora. Deus não quer que você tampe a glória dele. Moisés tampou o rosto, tampando o rosto. Agora ele falava com o povo, pertinho, perto. Ele se achegava ao povo, o povo se achegava a ele, sorria, brincava, saciando a vontade do povo. Mas quando ele ia conversar com Deus, ele tirava o véu. Toda vez que ele entrava na tenda, ele tirava o véu para falar com Deus. Moisés já estava vivendo uma vida de dupla personalidade. Com o povo, a sua face era tampada. Com Deus, a sua face era descoberta. Será que não existe crente nos dias de hoje desse jeito? Será que não existe? Será que crente que quando chega na igreja não tira o véu para que todo mundo veja que o seu rosto está brilhando, mas quando chega lá fora coloca um véu, ninguém nem sabe que ele é crente? Trabalha não sei quantos anos na empresa e ninguém sabe que ele é crente. Estuda não sei quantos anos na escola e ninguém sabe que ele é crente, que ele é crente. Mas dentro da igreja falta subir do teto. Mas dentro da igreja pula que nem pipoca. É noite de tirar o véu, para que o brilho da glória de Deus apareça. Aí Deus disse assim: nós não somos como Moisés, repunha um véu no rosto, para que os filhos de Israel não vejam o fim daquilo que era transitório. O que o apóstolo Paulo estava dizendo, que nós somos diferentes, fomos levantados para fazer a diferença. Você não foi levantado para você viver do jeito que está. Você não foi levantado para viver sentado para sempre. Você não foi levantado para você tampar o teu rosto. Você não foi levantada para que o brilho de Deus não seja escondido. Deus te levantou nesta terra para você fazer a diferença. Hoje aqui vai ter somente, sabe o quê? Uma descarga elétrica na tua vida, para você sair daqui pronto para guerrear contra Satanás, porque você vai fazer a diferença. Quer o diabo não, quer o teu vizinho não, quer a tua família não, quer o fofoqueiro não, mas Deus levantou você para fazer a diferença. Aí ele vai dizer assim: meu Deus poderoso, aleluia. Porque Glória, glória. com a cara, Meu Deus. isso é bom porque ele foi direto, ele foi preciso, ele não usou palavras bonitas. Ele disse assim, com a cara descoberta. De usar a palavra fácil, mas ele disse assim, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus.
e somos transformados de glória em glória. O que é isso? A pessoa só é parecido com Cristo quando ele tira o véu. Porque quando a Trindade se reuniu, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como é que agora você quer tampar a imagem de Deus colocando o véu? Como é que você quer ficar parecido com Deus colocando o véu? Para finalizarmos, o véu no Antigo Testamento foi posto no templo, aonde fazia a separação do santo do santo. Mas a realidade é que esta separação era para toda a humanidade, e somente um homem poderia entrar no Santo dos Santos, e o véu estava posto. Faz de conta que aqui é o Santo dos Santos, aqui é o santo lugar, lá fora é o pátio. Os sacerdotes vinham só até aqui, o povo ficava lá fora. O sumo sacerdote, um só, entrava para o Santo dos Santos. Isto de ano em ano. Aí a Bíblia nos diz assim, que Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que quando Jesus deu um brado, diz: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Você sabe o que foi rasgado de alto a baixo? O véu que fazia a separação. No período que o véu fazia a separação, o Espírito Santo, o Espírito de Deus era momentâneo, era de momento, e não se manifestava na vida de todos, na vida de reis, sacerdote, profeta, juiz ou outra pessoa que Deus permitia. O Espírito vinha, fazia o que tinha que fazer e retornava, porque ele não permanecia na época do véu. Aí a Bíblia nos diz que antes que o véu fosse rasgado, antes mesmo de Jesus proferir algumas palavras na cruz do Calvário, os discípulos estavam preocupados com Jesus, porque Jesus disse que ia partir, queria ir embora. Aí os discípulos se apegaram tanto a Jesus e disse: e agora o que vai acontecer? O que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar sozinhos, nós vamos ficar solitários. Aí Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Aleluia. Eu rogarei ao Pai que vos envie um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não habita no mundo, mas vós conheceis, porque habita em vós. O véu foi rasgado. Jesus na cruz do Calvário estava nos dizendo: antes que eu vá para meu Pai, eu deixo uma lição. Eu tiro o véu e deixo o meu Espírito. Glória a Deus. Oh, Deus se pôs em glória. Aí a Bíblia nos diz que estavam todos desse jeito. Atos 2, reunidos,
só propósito. Porque se aqui tiver fora de conexão, dá interferência. Aqui tem que estar tudo no propósito só. Se veio adorar, é adorar a Deus. Não é para ficar olhando para os quatro cantos. Não é para ficar olhando para ver quem canta melhor, para ver quem prega melhor, para quem deve estar vestido mais bonito, para quem tem uma gravata mais bonita, para quem tem um sapato mais bonito. Olha, você veio para adorar, então adore. Porque enquanto você adora, Deus está operando. Porque enquanto você adora, os demônios estão caindo por terra. Enquanto você está adorando, Deus está batizando. Enquanto você está adorando, Deus está renovando. Enquanto você está adorando, Deus está curando. Enquanto você adora, Deus entrega a vitória. Todos reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz: de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e foram dadas para eles conforme o Espírito lhe concedia. Você sabe por que o véu tem que ser tirado? Porque o Espírito de Deus quer te encher. Sabe por que o véu tem que ser tirado? Porque Deus quer derramar o teu Espírito sobre a tua vida. Hoje é noite de tirar o véu. Pode tocar mais forte no ombro do teu irmão. Hoje é noite de tirar o véu. Hoje você vai ser cheio. Hoje você vai ser cheia. Porque o Espírito de Deus não é mais por momento. O Espírito de Deus é constante. Se coloca de pé adorando. 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 Segura na mão
Uma nuvem de glória está pairando sobre o santuário. Uma nuvem de glória está pairando sobre o santuário. Uma nuvem de glória está pairando sobre o santuário. E quem for crente cheio, e quem for crente que veio adorar a Deus, aonde estiver um adorador, receba! Pode adorar, 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 pode adorar. Eu já vou pegar o microfone, eu já vou passar, porque eu quero ver ainda o pastor Jesus cantando, ainda eu quero ver ainda o ministério da nova aliança ainda. Hoje é noite para dar lugar, é madrugada de poder, é madrugada de unção, é madrugada de graça. Tem crente que pensou que ia terminar do mesmo jeito. Tem crente que pensou que Deus não iria fazer nada. Tem crente que pensou que Deus não iria responder. Mas nós não viemos aqui para fazer aquilo que queremos. Nós viemos aqui para trazer o recado de Deus. E o recado é esse. É noite de tirar o véu. É noite de tirar o véu. É noite de tirar o véu para o brilho da glória aparecer. Vai adorando aí. Vai adorando aí, crente. Vai adorando aí, crente. Vai adorando.